Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Estou passando aqui nesta manhã para meditarmos mais uma vez na palavra de Deus, amém? E eu vou deixar aqui para os meus queridos no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, que fala sobre o processo da santificação, amém? E diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar nesta manhã, amém? Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta manhã nós oramos ao Senhor. Nos concede uma palavra da Tua parte para começarmos o dia já meditando em Tua palavra, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está neste momento aqui comigo e aqueles que vão ver depois. Que o Senhor nos conceda um dia de muitas bênçãos, Senhor, de vitórias, de livramentos, de proteção divina, de cura, Senhor, da Tua parte. É o que nós te pedimos. Nos ajuda neste processo da santificação, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Então vamos meditar na palavra. Queridos, aqui fala das promessas. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Ou seja, aqui fala de purificação, de tirar aquilo que é impuro, tanto na carne como no espírito. E isso é um processo que nós vamos vivendo a cada dia, tirando aquilo que não agrada a Deus das nossas vidas, tirando aquilo que a gente está vendo que vai contra os princípios de Deus da nossa vida. Então ele diz aqui, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, a santidade é um processo de aperfeiçoamento. Mas Deus fez a promessa de estar conosco, né? Ele nos fez uma promessa de que sua presença estaria conosco. Que nós teríamos uma intimidade, uma comunhão. Glórias a Deus. Mas para que essa presença esteja conosco, não é de todo jeito. Para que a presença de Deus esteja em nossas vidas, a gente tem que estar neste processo de santificação. Glórias a Deus. Se afastando de tudo que não agrada a Deus, porque Deus não habita no mesmo lugar que o contrário, assim, ou é ou não é, né? Ou está em santificação ou está em pecado. E Deus não habita com o pecado, né? Onde o pecado está, Deus não está. E onde Deus está, o pecado não entra. Eita, glória, isso agora foi forte, foi? Onde Deus está, eita, aleluia, glória a Deus. Onde Cristo está, o pecado não entra. Porque se você diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, então Cristo está com você. E se Ele está com você, o pecado não tem espaço na sua vida. Glórias a Deus. Foi forte essa palavra, foi que Deus deu agora, gente. Então, assim, as promessas são de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte para recebê-la. Não é de todo jeito que a gente recebe as promessas de Deus para a nossa vida, não, irmãos. Deus faz a promessa, mas a gente tem que estar na posição para recebê-la. Glórias a Deus. Tem que ter esse processo para receber as promessas de Deus. Deus não vai te dar a promessa você com a vida de todo jeito, você no pecado. Deus te fez a promessa, mas se você não estiver na posição, você não vai receber. Provavelmente não vai receber. Tá entendendo? Porque Ele fez a promessa. E Ele é fiel para cumprir. Olha, toda promessa que Deus faz, Ele cumpre. Mas só que isso também depende de você. Ele tem que encontrar o espaço para cumprir a promessa. Não é verdade? Então, assim, a promessa que Deus faz, Ele cumpre porque Ele é fiel. Ele vela pela palavra dEle. Ele vela pela palavra dEle. Deus jamais vai fazer uma promessa para não cumprir. O homem faz, porque o homem mente. Mas Deus não. Mas aqui está dizendo, ó, as promessas são de Deus e os cristãos devem cumprir cuidadosamente a sua parte, satisfazendo as condições para recebê-la. Então, assim, você tem que satisfazer as condições para receber essas promessas na sua vida.
Glórias a Deus. O povo ali, eles receberam a promessa de que iriam para Canaã. Mas ficaram dando voltas no deserto. Por quê? Porque não estavam da maneira que Deus queria. Então, enquanto eles não estavam da maneira que Deus queria, eles ficaram dando volta no deserto. E aqueles que estavam certinhos com Deus receberam a promessa, Caleb e Josué. Foram os únicos dois que pisaram na terra. Foi Caleb e Josué, pisaram lá na terra de Canaã. Porque sempre estiveram na posição com Deus. Glórias a Deus. Então, primeiro, é esperar do cristão que se purifique, desviando do mal, da mentira. Sabe o que diz aqui em Coríntios também, 2 Coríntios 17, diz assim, ó. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então a gente tem que falar com sinceridade e da parte de Deus. Aí vem Coríntios 4, 2 e diz assim também, ó. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Rejeitamos. Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Não adultere nunca a palavra de Deus, irmãos. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, o cristão tem que andar na verdade. Isso faz parte do processo da santidade. É a verdade, é você andar com sinceridade, se afastando. Ele falou aqui, ó. Não adulterando e rejeite aquilo que não vem de Deus para a sua vida. Rejeite aquilo que você sabe que a presença de Deus não está naquilo. Rejeite aquilo que não agrada o coração de Deus. Rejeite, se afaste. Eu vou falar nisso depois, mas a palavra, antes, o capítulo 6, fala sobre isso. Sobre nenhuma comunhão com os incrédulos. Porque assim, as trevas e a luz não andam juntos. Então assim, tudo que você vê na sua vida, aleluia, que não agrada a Deus, você tem que se afastar disso. E isso às vezes até pessoas, viu, irmãos? Até pessoas que não estão ali para te ajudar na edificação e que podem até te levar a pecar. Essas pessoas a gente tem que pregar a palavra para elas, né? Porque o cristão ele deve estar todo o tempo pregando a palavra de Deus, como ele falou aqui, em verdade. Inclusive afastando-se dos que torcem a verdade, tá vendo aí? Se afastando daquelas pessoas que torcem a verdade. Aquelas pessoas que vê a verdade de outra maneira, né? A gente tá vendo aí no mundo muitas coisas torcendo a verdade, a verdadeira palavra de Deus, adulterando esta palavra, mudando para satisfazer o seu ego. Muitas pessoas estão querendo transformar a palavra para poder acobertar o seu erro. E a gente não pode fazer parte disso, porque a gente tem que estar no processo da santificação. A palavra de Deus diz que só os santos verão a Deus. Então, o nosso trabalho é nos esforçarmos para aperfeiçoarmos a santidade em nossas vidas. Glórias a Deus, porque glória a Deus, é um processo que ainda vai ser completo, ainda não está completo, né? Ela ainda não está completada nas nossas vidas, porque a cada dia nós somos, eu digo sempre aos meus amigos, aos meus irmãos em Cristo, todo instante nós somos tentados a pecar. Todo instante nós somos pecados a transgredir, a ir contra esta verdade. Aleluia. E é por isso que a gente tem que estar se esforçando nesse processo, porque o próprio Jesus foi tentado. Mas Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo, ou seja, ele quis dizer que também se a gente se esforçar, se nós nos esforçarmos, também venceremos, porque a tentação está aí o tempo todo. E ninguém é super crente, nem é de ferro, então a gente tem que estar nesse processo de vigilância. Glórias a Deus.
Porque o inimigo, ele não brinca, ele não para de pelejar contra a tua vida. Ele não para de guerrear para te derrubar, para te ver no chão. Mas Deus, ele quer te ver de pé. Aleluia. E Deus quer habitar com você. Jesus quer habitar em você. Glórias a Deus. Porque a promessa dele foi que estaria conosco. Glórias a Deus. A promessa dele foi que a presença dele estaria conosco. Então, para que você não perca essa presença, que é a melhor coisa que você tem na sua vida, é o melhor tesouro desta vida, é a presença de Deus na tua vida. Então, fica neste processo. Ele sabe que você não é perfeito, ele sabe que eu não sou perfeita, mas ele quer pelo menos nos ver nesse processo de tentar, de perseverar na verdade, de perseverar dentro da palavra, de perseverar nos princípios que ele nos deixou. Porque os princípios de Deus não mudam não, viu, irmão? Nem se modernizam com o século XXI, não. Não deixa nada abalar aqui, ó, o que tu aprendeu, porque essa palavra aqui, ela não muda. Deus é imutável. Deus é imutável, irmãos. Então não queira acertar os modernismos desta vida, deste mundo, deste século. Mas se firme aqui, ó, firme na palavra. Firme na palavra de Deus, firme nas promessas dele para a tua vida, principalmente na promessa da salvação. E para que a presença dele esteja com você, continue nesse processo de santidade. Ele não é fácil, mas ele também não é impossível, sabe por quê? Porque se a presença dele está com você, ele está te dando forças para vencer esse processo, para continuar neste processo. Porque você está com a presença dele na sua vida para continuar. Não é fácil. Ninguém é perfeito, ninguém é super. Glória a Deus. Mas o Deus que está conosco é maior do que tudo isso. Então ele te dá força sobrenatural para vencer isso. Para vencer o pecado. Mas para isso você precisa estar assim, ó, em comunhão com ele. Unido com ele. Com intimidade com ele. Em comunhão. Glórias a Deus. Você tem que estar de mão dadas com Cristo para você vencer esse processo. Porque quando você escorregar, ele te segura. Quando você quiser cair, ele te segura. Se por acaso você cair, ele te levanta. Glórias a Deus. Então você não pode perder esta comunhão com Cristo, que é o processo da santificação. Glórias a Deus. Porque só os santos verão a Deus. Então você tem a promessa. Mas aqui diz, purifiquemos de toda impureza. Então, olha o que é impuro na sua vida e tire de você. Eu estou recebendo esta palavra nesta manhã também, pedindo a Deus para que tire de mim tudo que é impuro, tudo que quer. Tem coisas que vêm na nossa vida para atrapalhar nossa comunhão com Deus. Tem coisas que vêm na nossa vida para querer nos afastar da presença de Deus. Tem coisas que vêm na nossa vida para que afaste a presença de Deus de nós. Já pensou você sem o Espírito Santo? Você é nada, é um saco vazio. Daí. Mas tem muitas coisas que vêm para querer fazer isso na tua vida, na minha e na tua. E a gente tem que estar de atalaia nisto. A gente tem que estar de atalaia quando o inimigo quer nos envergonhar, quer nos humilhar, quando ele quer nos derrubar. A gente tem que estar de atalaia, porque o inimigo não brinca. Ele não brinca em serviço, ele quer te destruir, ele quer te derrubar. Mas Cristo, que vive em você, está aí para te sustentar de pé, para te conceder a vitória, para te transformar a sua vida e para te ajudar nesse processo da santificação. Porque só os santos verão a Deus. Não tem outro caminho para ver a Deus. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho se não for aceitando Jesus como Salvador e vivendo pela palavra dele e pelos ensinamentos dele. Ele foi o primeiro exemplo. Ele é o exemplo que devemos seguir. Então não siga os exemplos do mundo, siga os exemplos de Cristo. No amor, no perdão, no ajudar o próximo. Glórias a Deus. Na obediência ao Pai. Glórias a Deus. Tudo isso faz parte do processo. É obedecer a Deus, assim como Noé obedeceu fazendo a arca, como Abraão obedeceu saindo da sua parentela. Glórias a Deus. É obedecer. Glórias a Deus. É ajudando o próximo. É perdoando. Glórias a Deus. Então, tira de ti o que é impuro. Aquilo que você sabe que satisfaz a carne.
mas que a Deus não satisfaz. Glórias a Deus. Tira de ti o espírito, os espíritos mundanos que vêm te afastar de Deus, como a inveja, como a mágoa, quem guarda a mágoa dos outros. Tantas coisas que o mundo nos faz querer botar na gente sentimentos que, sabe, que não fazem parte da vontade de Deus para mim, para a tua vida. A gente vê lá em Gálatas 5:22, fala sobre isso, sobre as obras da carne. Não são poucas essas obras da carne que você tem que tirar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Outro dia eu falo sobre essas obras da carne, mas eu vou só frisar aqui um pouquinho dessas obras da carne, aqui bem rapidinho, em Gálatas 5:22, só para você ter ideia de como é sério esse processo. Gálatas 5:22, obra da carne, diz que é idolatria. Idolatria é obra da carne. Idolatrar, porque Deus disse que Ele não dá a glória dele para ninguém. Feitiçarias, que anda por coisas de feitiçaria, de inimizades. Quem fica criando inimizades com os irmãos? Obras da carne. Veja o que vai dizer no final. Porfias, ciúmes. Parece uma coisa tão boba, né? O ciúme, mas é obra da carne. Discórdias, iras, quem se ira, dissensões, facções, invejas, bebedices. Tá vendo aí? Quem bebe é obra da carne, está satisfazendo a carne, mas o espírito e a Deus jamais. Bebedices, jamais. Está na Bíblia, ó. Bebedices. Glutonarias, quem come demais, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quem vive nesta obra da carne aqui não herdará o reino de Deus, ou seja, não irá para o céu. Só irá aqueles que vivem pelo Espírito, né? Porque as obras do Espírito, os frutos deles são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. É você ter paz com todas as pessoas e principalmente com Deus. A benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque está dentro da lei de Deus. Então, não há lei para te corrigir nessas coisas, porque é o correto a fazer. Glórias a Deus. Então, a gente tem que andar por estas obras aqui, as do Espírito, não pelas da carne. Ele manda você se afastar, a palavra que nós lemos, manda se afastar, aqui, ó, se afastando, aqui, ó, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito. Então, é um processo de purificação, amém? Então, assim, que fique guardado no teu coração, que tendo essa promessa da presença de Deus, você tem que fazer a sua parte, se purificando. Como falou lá, que a gente tem que andar pela verdade, com sinceridade e se rejeitando e se afastando daquilo que não vem de Deus para nossas vidas, amém? E assim, eu agradeço a oportunidade e vamos orar nesta manhã, amém? Querido Deus, nesta hora nós te pedimos força, porque nós sabemos que somos seres humanos fracos, falhos e pecadores, mas a nossa fortaleza é o Senhor. Então, nos ajuda, Deus, a colocarmos em prática em nossa vida toda esta palavra que aprendemos hoje. No processo da santificação, seja conosco, que a Tua presença seja conosco, segurando as nossas mãos e nos fortalecendo a vencer. Abençoa cada um e que cada vez mais esse processo esteja vivo em nossas vidas. Que a Tua presença esteja conosco por estarmos neste processo, Deus. Nos dá visão neste processo, nos dá alegria nesse processo, nos dá força neste processo, nos ajuda e que, glórias a Deus, o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e através delas. Em nome de Jesus nós te pedimos, já te agradecemos. Amém. Fiquem na paz e que Deus vos abençoe.